Hebreus capítulo 3, a partir do primeiro verso, diz assim: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Podemos assentar. Amados, quando nós pensamos um pouco a respeito dessa situação que Hebreus nos coloca, que Hebreus nos posiciona, que ele mostra a superioridade de Cristo a respeito de profetas, a respeito de tudo o que possa haver de liderança, porque ele quis nos mostrar suas características principais. Ele traz uma relação muito clara, muito óbvia, do que é ser incrédulo, do que é ser desobediente. E muitas vezes nós não conseguimos compreender essas duas palavras que são duras. E não são duras para aqueles que não conhecem a Cristo, porque eles já são assim. São duras para aqueles que conhecem a palavra. Quando nós vemos Hebreus falando aqui, ele está dizendo para aqueles que conheceram, viram, participaram, olharam inclusive as coisas fantásticas que Deus fez no deserto. Ele dá uma comparação. Ele mostra que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter o nosso coração ávido à procura de obedecer, de acreditar, independentemente do que possa acontecer no nosso dia a dia. O problema é que nós nos tornamos pessoas totalmente incrédulas, desobedientes, e não entendemos o que é obedecer a Deus. Não entendemos o que é acreditar em Deus. Se eu olho para Cristo, eu olho para Ele como o meu exemplo maior, como exemplo de obediência, como exemplo de crença, como exemplo de fé, como exemplo de um homem que veio a esta terra, passou pelas mesmas situações que nós passamos, passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, pior ainda, sabendo que ia morrer. E sabendo que ia sofrer algo que não era culpado. Mas foi até o fim. Por quê? Obedeceu e porque acreditou.
Eu quero falar para você nessa noite que você precisa entender que obedecer não é sacrifício e nunca será. Obedecer sim é valioso, é primoroso para aquele que está em Cristo, para aquele que está vivendo a palavra do Senhor, porque quando você obedece, você se livra das situações negativas e malignas que passam ao seu redor. Porque quando você está na obediência, como é que o diabo pode te acusar? Não existe acusação. Você está na obediência. Você estando na obediência, não há como ele chegar e falar: você errou, você pecou, você falhou. E o peso não virá sobre a sua vida. Você está livre, porque você está obediente. Obediente ao quê? Aos princípios vividos por Cristo nesta terra. E é interessante que Hebreus, ele é muito claro quanto a isso. Esse escritor aqui, ele valoriza sensivelmente a presença da vida de Cristo na vida de uma pessoa. Para quê? Para que a pessoa possa ser obediente. Qual é o maior plano de obediência que a gente vê na Bíblia? Muitos podem falar: Abraão, porque saiu da sua terra e foi para uma terra que ele não conhecia, porque ele é o pai da fé. Olha, irmãos, eu posso falar um monte de coisa, de um monte de homem, mas igual Jesus não tem. Jesus se prepara há 30 anos da sua vida. Jesus se prepara há 30 anos como um menino que cresce na sua cultura, conhece o que tinha que conhecer, trabalha, passa as suas necessidades. Ou você acha que naquela época ele não passava necessidade? Passava. Também teve suas vontades, também teve seus desejos. Mas aos 30 anos ele começa o seu ministério. Aos 30 anos ele já sabia o que ia acontecer com ele. Eu fico imaginando como é que é esse caso dele no Getsemane, tão famoso, tão duro, tão complicado, em que ele está ali e ele se vê sozinho. Talvez para mim aquele pedaço foi muito pior do que o pedaço que ele passa no deserto, em que o diabo leva ele ao pináculo do templo e fala: olha, te dou tudo. Faço tudo isso aqui por você, isso tudo valioso para você, eu dou a você, esquece seu plano. Mas ele se manteve firme, mas principalmente obediente. Obediente ao quê? Obediente aos planos que Deus tinha para a vida dele. Ele acreditou, ele não duvidou. O incrédulo, ele deixa de acreditar nos planos de Deus, ele deixa de acreditar na obediência do Senhor. Por isso ele é acusado, por isso ele cai, por isso ele peca. Por que então é tão importante nós sermos obedientes? Justamente pelo simples fato de nós estarmos vivendo a presença de Cristo na minha vida como princípio. Obediência para mim é princípio. Ponto. Eu sou obediente porque eu tenho o princípio de ser obediente ao meu Pai, ao plano estabelecido por Ele na minha vida. E eu não fujo à regra. E quando eu fujo, o que acontece? Eu me torno incrédulo. Uma pessoa descrente das coisas que podem acontecer na minha vida, descrentes das promessas, descrentes da vida em Cristo, da vida como é dita. Moisés teve lá seus deslizes, não entrou na terra prometida, porque foi o quê? Desobediente, não foi incrédulo, mas ele foi desobediente. E não entrou, assim como os outros também, incrédulos. Incrédulos são aqueles que não acreditam no plano de Deus. Eu quero profetizar para você que o plano de Deus será cumprido na sua vida, porque você passará a ser obediente. Custa ser obediente? Não é assim que nós somos com os nossos filhos? Semana passada, o João estava lá em casa, foi para a cozinha. Eu não lembro o que a Patrícia estava fazendo no forno. Ela tirou do forno, pôs em cima da pia. E eu disse claramente para ele: não venha para cá, está quente.
veio, a gente não viu. E ele pomba na mão, justamente no que a Patrícia tinha tirado. Se queimou. Simples. Eu já pensei em pôr pasta de dente, né? Não é assim? Diz que não pode, né? É água, né? Eu já queria pôr pasta de dente, já. Que minha mãe colocava, na minha época era Colinos. O bichinho que doía, ardia aquilo lá, hein? Nossa! Mas acho que era até bom ter posto, para arder, para ele saber que quando ele ouvir a segunda vez, está quente, ele não vem. Quem desobedece, se queima. Ponto. Se queima. Então não é mais fácil obedecer do que se sacrificar? Sacrificar-se no pecado, no erro, na falha. Eu fico olhando para nós hoje, como nós somos topetudos, como a gente se acha. Olha a pessoa do seu lado, para de se achar. Se acha demais. Você acha ao ponto de falar assim, eu posso, eu creio, eu faço, eu tudo. Eu o quê? Eu não sou nada. Nunca serei. Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja. E para ser o que Deus quer que eu seja, eu preciso ouvi-lo. Não é isso que a gente ouviu aqui? Ouça a voz de Deus. Ouça as suas orientações. Ouça aquilo que Ele está nos ensinando. Como é que nós devemos ser todos os dias? Se pareça com Cristo ou seu incrédulo? Você é incrédulo? Não. O incrédulo para mim é aquele que duvida e anda fora da obediência àquilo que é coerência da palavra de Deus para a sua vida. Pastor, mas é difícil obedecer a Deus. Eu sei, ué. Eu sei quanto é difícil para mim obedecer a Deus. No mundo em que nós vivemos hoje, é dificílimo obedecer a Deus. Tudo se propõe a você ser corrupto, tudo se propõe a você pecar, tudo se propõe a você errar, tudo se propõe a você falhar, tudo. Quem aqui já não sonegou imposto? Quem aqui já não sonegou imposto? Já sonegou imposto, Luizinho? Já sim. Já, e eu te provo. Nota fiscal paulista? Quer? Quantas vezes você já falou? Não. Sonegou. Sim ou não? Sonegou. E você sai com a cabeça totalmente tranquila, a consciência limpa, não fiz nada de errado. Fez. Não percebe, mas fez. Deus é gracioso, misericordioso. Não leva em consideração tanta coisa. Que se levasse, o bicho pegava para o nosso lado. Por isso que eu acho que esses caras que ficam falando assim, Deus é assim, Deus é daquele jeito, Deus vai acabar com você. Nós estamos pegos, não vai acontecer nunca na nossa vida, nunca. Deus é amoroso, meu amado, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Ele sabe que o mundo jaz no maligno e o que interessa para Ele é o seu coração reto, com puros, sinceros sentimentos. E quando Ele fala sobre incredulidade, Ele fala daqueles que não acreditam nos seus planos, que não obedecem Ele naquilo que é mais importante. Ah, mas e no menos? Também, mas às vezes a gente não sabe, às vezes a gente passa. Às vezes a gente é levado a essas situações. O mundo te leva a situações que você não tem controle. Nem hoje, conversava com o irmão na igreja, e como é que tá? Arrumou emprego? Não arrumou? Não arrumei, tá difícil, tá complicado. Não é porque a pessoa está no erro. O mundo está acabado no Brasil. Tá difícil. A pessoa às vezes acha assim, mas eu estou no erro, eu estou no pecado. Não está. É o mundo. Hoje eu fui numa empresa e um indivíduo chegou para mim e falou assim, ó, estou te chamando porque eu estou precisando de ajuda aqui. Eu falei, eu também. Eu também, tudo bem.
empresa linda da pessoa. Linda, sede própria, tal. Eu sei o que é isso, porque ele montou do jeito que eu também montei minha empresa. Com o melhor, com tudo que tinha de bom. Aí ele chegou para mim assim, o que eu faço da minha vida? Falei, olha, nós vamos aqui vir amanhã, vamos ver a sua empresa, e eu vou ser muito sincero como amigo. Se for para fechar, fecha. Senão você vai quebrar. Como assim? Mas eu vou fechar, eu tenho 26 anos de idade. Então diminui a 10%, até tudo melhorar de novo. O mundo está ruim. E às vezes a gente acha que nós é que estamos errados, nós não temos controle de tudo. E por que eu estou falando isso? Porque os planos de Deus se cumprirão na sua vida e você precisa acreditar isso, independente do mundo estar em crise. Mas eu estou em Cristo, você já deve ter ouvido isso. Virou bordão, virou chavão. O mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Você acredita? Você vive isso? É verdade isso na sua vida? Você é obediente a essa palavra? Você realmente acredita que o mundo está em crise e você está em Cristo? Eu acredito. Antes tinham noites que eu ficava sem dormir. Hoje eu não fico mais. Ah, mas e aí? Tem situação que precisa resolver semana que vem. É semana que vem. Eu não vou mais entrar no parafuso da ansiedade que eu tenho que resolver hoje. Eu já estou preocupado com o que vai acontecer semana que vem. Ah, vai dar certo? Sei lá, ué. Pode dar tudo errado. Mas eu vou estar em Cristo. E por estar em Cristo, eu acredito, sendo obediente a Ele, que eu tenho que ir lá, tentar resolver e fazer como Deus quer que eu tente. Não é assim? Moisés foi, nós estamos assistindo aí o advento dos 10 mandamentos na Record. Não é isso? O Maurício estava me contando, na segunda-feira nós viemos aqui para oração, e a gente estava assistindo a novela juntos aqui. Eu assistindo novela. 10 mandamentos. E ele me contando que Moisés voltou. Lá. Chegou agora a fase que Moisés volta para falar com o faraó. E aí a trama é o seguinte, que a mulher do faraó ainda gosta de Moisés. Eu falei, eu não conheço essa parte ainda. Eu não vi isso ainda. É isso, né, que está passando. A mulher do faraó ainda é apaixonada por Moisés. Mas eu não conheci isso aqui. A minha escritora dessa aqui, da novela aqui, não pôs isso aqui. Pôs na sua, Luizinho? Tá na sua lá? Não pôs. Mas tá lá, falando que a mulher ainda está na pegada com Moisés. Moisés chega lá. E agora vai mandar o recado. Ô faraó, libera meu povo aí, libera o povo de Deus. Precisou acontecer que na primeira conversa deu tudo certo? Não. Você está louco? Minha força, minha mão de obra aqui, que constrói tudo para mim, vou mandar embora? De graça ainda? Tá de brincadeira? Não vou mandar. O que teve que acontecer? O que teve que acontecer para ele mandar? 10 pragas. 10 pragas. Uma piorzinha que a outra. Deu certo na primeira conversa? Não deu. Mas teve que dar 10 pragas. Terminadas as 10 pragas, o povo vai embora. Deu tudo certo ainda? Não. O bicho ainda pegou. O cara foi atrás. O que teve que acontecer? O mar se abrir. O mar abre. O povo passa. Entra a caminhada para o deserto. Deu tudo certo no deserto? Não. Deus manda uma coluna de fogo, para a noite ninguém passar friozinho. De dia uma nuvem, no final do dia o maná para o cara comer, sustentado. Quentinho, hein? Quentinho. Bom, sustenta, tudo certinho. E o povo desobedece. O povo fica incrédulo. Chega ainda a falar para Moisés, era melhor ficar na escravidão. Era melhor ficar lá atrás. Sabe por quê? Porque coração endurecido.
Olha, amados, eu quero dizer algo para você hoje. Hebreus está dizendo bem claro, deixa seu coração molinho. Ouça a voz do Senhor, obedeça, siga simples, firme e forte, porém acreditando nos planos de Deus, porque eles estão estabelecidos sim sobre a tua vida, basta você querer vivê-los. Às vezes você não quer. Falava para a pessoa do seu lado, larga a mão de ser topetudo. Você se acha, meu amado. Hã? Eu sei, eu posso, eu aconteço. Aí nós vamos ver aquele versículo tão famoso que todo mundo utiliza. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso sim, naquele que me fortalece. Eu tenho que acreditar nele, viver por ele, para ele, quantas vezes for necessário. O deserto, amado, está aí na sua vida talvez. Eu não sou muito fã de ficar falando disso, não. Eu não gosto muito dessas questões que foi se inventando incorporando durante tanto tempo na igreja. Está no deserto, né, irmão? É prova. Está passando pela prova, né, irmão? Hein? Quem já ouviu isso? Hã? Eu já ouvi tantas vezes. Está na prova, né, irmão? Eu fico mais nervoso quando alguém fala isso para mim. Já está difícil, o cara ainda fala, está na prova, né, irmão? É o deserto. Sai de reto. Eu quero é sair do problema. Me ajuda na oração. Me ajuda nas circunstâncias de a gente passar pelo... Faz eu acreditar junto com você que Deus é Deus. Que se eu estou passando uma situação que precisa ser mudada, eu tenho condições de passar, porque eu estou com Deus. Não desista. Não caia na incredulidade. Não seja, para mim, quando a gente cai na incredulidade, é uma desobediência a Deus. Eu estou duvidando do que Deus é para mim. Eu estou duvidando do que Deus é na minha vida. Eu estou duvidando do que Ele já fez até agora na minha vida. Deus é mais. Deus é mais. Deus é daqui para frente. Sempre será. Hoje está difícil. Mas quem sabe amanhã, amados. Quem sabe você não ganhou na Mega Sena. É só para falar. Você dá uma risada. Você deu risada. Tá vendo? Nós precisamos mudar o nosso jeito dessa incredulidade. Incrédulo é aquele que já conhece, não aquele que não conhece. O que não conhece não é incrédulo, porque ele não conhece. Ele não tem noção, ele não acredita, ele não sabe. Ele não conhece o que é Cristo na vida dele. É que nem o salmista quando fala assim: não se assente à roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os crentes. Eles escarnecem o que conhecem. Ou você pensa que, não, são os mundanos. É os que conhecem. Os piores são os que conhecem. Os piores é os que murmuram. Os piores é os que reclamam. Os piores falam, mas não está dando certo. Os piores é que falam assim, por que está pintado de branco e vermelho? Porque está. Porque tá. Podia ser rosa. E qual que é o problema de ser rosa? De ser amarelo. Qual o problema de ser amarelo? Você se incomoda com tudo. Incrédulo. Acredite que tudo é plano de Deus para a nossa vida. Para não ser incrédulo, você precisa ser obediente, ouvindo a voz do Senhor. E eu profetizo hoje para você que nós vamos orar. E se você, porventura, esteja desobedecendo o Senhor na incredulidade da vida, volte a acreditar em Deus. Volte a acreditar naquilo que Deus tem para você.
Deus tem uma vida. Deus tem uma vida. Eu liguei pro Davi hoje. Eu só ligo uma vez por dia. Porque, não é? É uma vez só por dia. Não é? Ou menos. Meia vez por dia. E aí, essa semana eu tive uma luz assim, da palavra. Posso falar? Adão e Eva, quando saíram do Éden, eles viveram quantos anos? Por volta de 900 anos, diz a Bíblia. E aí, se você olhar a humanidade, você vai ver que os que estavam mais próximos da saída do Éden foram diminuindo a quantidade de anos das suas vidas. E a expectativa foi caindo. Até chegar à Primeira Guerra Mundial, que foi mais ou menos de 35 a 40 anos de expectativa de vida no mundo. E aí depois volta de novo a subir essa expectativa de vida. Por quê? Porque Adão e Eva estavam próximos do Criador. Eles estavam próximos de Deus. Quando você está perto de Deus, Deus dá vida. Quando você se afasta de Deus, você perde vida. O pecado entrou e foi derrubando a expectativa de vida da humanidade, que foi criada para ser eterna. Fomos criados para sermos eternos. Dentro de nós existe um sentimento de eternidade. Por isso que lutamos para não morrer. Por isso que existem hospitais. Por isso que existe tudo isso que é de estudo, para que você continue vivendo. Mas não vamos entrar no mérito, porque depois o Davi já começou a entrar no mérito. Não, mas porque tem aquele cara que morre mais cedo, porque tem aquele não sei o que, porque não sei o que lá. E aí a gente já foi viajando na conversa. O que eu quero dizer com isso, amados? Não se afaste de Deus. Fique pertinho dele, porque a sua vida vai ter vida, porque a sua vida vai se parecer com a vida de Deus e Deus na sua vida. Ponto. Acabou. Seja simples. Obedeça ao Senhor. Acredite nos planos de Deus. Eu creio nisso. A gente vê pelo Fabiano que está dormindo ali. Não, está nada, irmão. Está assim. Está lá. Eu lembro a primeira vez quando ele entrou aqui. Um perfume novo, diferente, francês. Não é, Fabiano? Lembra? Mas tomou uma posição, quero ficar perto de Deus. Ele não falou nada para mim, ele não me pediu dinheiro, ele não me pediu nada. Ele falou, eu quero voltar a estar perto de Deus. Ele voltou a estar perto de Deus. E Deus começou a dar vida novamente para ele. Eu profetizo que você vai estar perto de Deus, vai ser obediente, vai ser uma pessoa que acredita nos planos do Senhor. Deus restaurará sim o seu tempo de vida, de graça, de paz. E é por isso que nós estamos aqui. Eu vim para buscar vida em Deus. Eu não sei se amanhã eu vou morrer, se eu vou morrer daqui 30 anos. Mas eu sei que eu quero ficar perto do meu Pai. E eu quero viver na obediência. Quem quer viver na obediência aqui? Você quer viver na obediência? De verdade? Ou você vai ser incrédulo? Não duvide. Ouça a voz do Senhor. Seja pertinho do Pai. Os dias para frente aqui serão difíceis. Cada dia que a gente passar, vai piorar. O mundo está morrendo. O mundo está morrendo. E quando eu falo que o mundo está morrendo, um dia eu quero trazer esse estudo sobre os mundos que a Bíblia fala. Que tipo de mundo existe? Não é? O mundo está morrendo. E aí? Você quer morrer junto com o mundo e ir para o inferno? Eu não, eu quero ir para o céu. Eu quero viver a eternidade com o Senhor.
Mas para eu viver a eternidade com o Senhor, eu tenho que ficar pertinho dele, todos os dias. Andar com ele, viver com ele, ser uma pessoa, sim, que acredita nos seus planos. Vamos orar? Eu queria que você, nessa noite, pedisse ao Senhor força e sabedoria para você ser obediente ao Pai, para você acreditar no Senhor. Acredite nos planos de Deus sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor, venha sobre este povo agora.